Este programa tem classificação indicativa livre. Poucas coisas na vida são tão certas como a chegada da morte. Segundos, semanas, meses, anos. A passagem do tempo parece ser inevitável. Ao longo das décadas, acumulamos informação suficiente para prevenir certos acidentes e doenças. Desenvolvemos meios cada vez mais inteligentes de sobrevivência. O ser humano prolongou a expectativa de vida. O desejo de ser imortal desafia o que sabemos, esbarra nos limites da própria existência. Hoje você me acompanha pelas ciências da morte. Vamos descobrir que profissões, técnicas e conhecimentos são fundamentais na hora da despedida. E mais, por que maquiamos cadáveres? Qual o sentido do luto nas emoções? E a beleza dos cemitérios? A ciência que permite restaurar cadáveres e preparar defuntos para aquela despedida final é a tanatopraxia. E a gente conversa agora com um especialista nessa área, o Cleiton. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem. O que é a tanatopraxia? É uma técnica de conservação e higienização de cadáveres. Permite, que o velório seja um velório menos traumático, onde o corpo tem uma apresentação mais saudável, mais bonita, para que aquela parte traumática da morte seja menos agressiva, aos familiares, às pessoas que vão no velório. Mas a tanatopraxia é um pouco recente aqui no Brasil. Ela foi implantada no Brasil em 1995, mas desde 1846 ela é praticada nos Estados Unidos. Puxa, demorou mais de 150 anos então para chegar aqui? Sim, para você ver que demorou, mas chegou, E qual é o uso da tanatopraxia? Para que ela serve? Então, a morte, ela se apresenta para nós, seres humanos, como de forma traumática, Ela induz a gente a sofrimento, a abandono, a coisa feia. E, então, pensando nisso, é que a gente trouxe para o Brasil essa técnica, para que as pessoas não tenham aquele trauma, da feiura da morte, para que o corpo fique bonito, arrumadinho, para que ele possa deixar uma boa lembrança aos familiares, que quando se despedem dele, vão lembrar dele de uma forma bonita, serena, arrumadinha. Então essa é a ideia da tanatopraxia. E quais são os conhecimentos que um tanatopraxista aplica nesse trabalho? Bem, vai desde conhecimento de psicologia, de atendimento à família, para entender a importância desse trabalho, quanto de química, que são os produtos que são químicos dosados adequadamente na conservação do cadáver, conhecimentos de anatomia humana, de você poder mexer no corpo, enfim, e conhecimentos administrativos também do negócio. Tem até uma lei, existem leis sobre esse assunto. Sim, o órgão que regulamenta esse serviço de conservação e embelezamento de cadáveres é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ela que dá todas as diretrizes do que pode ser feito, como ser feito, dos resíduos gerados desse processo, o destino adequado, então, do meio ambiente, essa questão assim, ambiental, social, tudo a Anvisa que regulamenta. Cleiton, e basicamente, quais são as etapas deste trabalho que vocês fazem? Bem, primeiramente, o corpo é feita uma avaliação nesse cadáver, para saber a causa da morte, é feita uma avaliação para saber, determinar o estado que ele se encontra, para a gente saber o que produto usar, que técnica utilizar, e depende também do tempo de velório. A tanatopraxia é uma das técnicas na arte de embelezar cadáveres. A causa da morte, o estado do cadáver e o tamanho do corpo passam por uma análise prévia. É necessária a autorização de familiares para que a técnica seja executada. O tanatopraxista veste gorro, máscara, óculos, avental e bota. O corpo do cadáver é posicionado em uma mesa. Ali, receberá uma incisão com bisturi nas regiões do fêmur e coluna cervical. Todo o sangue é drenado e no lugar é bombeada uma solução de água e formol.
O formol tem ação antibactericida e fixadora, transforma o citoplasma das células do corpo em resina. Assim, dá consistência ao corpo e retarda a decomposição. Então, o embalsamamento ele é um sistema arcaico, muito antigo, né? Onde são retirados os órgãos para a conservação do cadáver. E na tanatopraxia não precisa abrir o corpo e nem retirar órgãos. É feita uma infusão de líquido conservante através do sistema arterial. Então aí evita, né, abertura, retirada de vísceras, coisas assim. A gente tem aqui algumas bandejas, né, algumas macas onde esses corpos são preparados. Você podia mostrar para a gente o que são esses aparelhos aqui? O que é feito mais ou menos? Perfeito. Então o corpo é colocado sobre a mesa, né, ele é banhado, lavado, né, higienizado. Após o acesso aos vasos, que seria veias e artérias, né, planejado, ou na região cervical, que é no pescoço, ou na região inguinal, aqui na coxa. Acessado veias e artérias, preparado o produto conservante através desse equipamento, que é uma bomba injetora. Então, isso aqui é introduzido no sistema arterial, né, onde é injetado esse líquido conservante que vai percorrer o corpo inteiro. Porque na ausência do coração é essa bomba que tem que funcionar. É essa bomba aqui que substitui o coração, para fazer com que o produto circule no sistema arterial, né? Depois que o nosso corpo morre, Cleiton, quais são as etapas de decomposição e perda dos órgãos vitais? Bem, são dois os mecanismos de decomposição. Primeiro é a autólise, né, que é a quebra celular. Enquanto que vivo, as células estão se renovando, né, estão se conservando, há uma manutenção celular, né, isso é automática do corpo. A partir da morte, falta oxigênio, falta nutriente, essas células vão trabalhando, né, precariamente até o momento que acaba todos os nutrientes, todo o oxigênio e ela sofre um dano, né. Aí é uma quebra celular, então isso chama-se autólise. Mas nem todas morrem na mesma velocidade. Não, no nosso organismo são diferentes, né, tipos de células. Né? A célula do cérebro é diferente da célula do coração, a célula do coração é diferente da célula da unha, né? Todas têm funcionamento diferente. É por isso, por exemplo, que o cabelo e a unha duram mais tempo do que a própria pele. Exatamente. Bem, tem uma estatística aí que diz que a unha, a raiz da unha, a célula, a raiz da unha do cabelo, ela pode, com o restinho de oxigênio que restava na corrente sanguínea e os nutrientes, pode fazer com que essa célula trabalhe, funcione até 3 meses. Quer dizer, é possível de nascer barba, crescer unha, né, do cadáver. Isso lá no cemitério, né? Sem a morte, o trabalho do tanatopraxista não teria utilidade. Sem a tanatopraxia, o adeus aos entes queridos talvez perdesse um pouco de seu brilho. Por que você escolheu ser tanatopraxista? O que a morte representa para você como ciência, como trabalho? Bem, a morte ela desperta nas pessoas, né? Em alguns um fascínio, em outras uma rejeição, enfim. Então, a gente enxerga a morte de maneiras diferentes. Da minha parte, eu enxergo a morte como um ensinamento, né? De como a gente deve aproveitar a vida, né? De como você conduz a tua vida. A morte coloca o viver em destaque. Isso, exatamente. Porque é através da morte que a gente aprende a viver, né? Então a morte ensina isso. E também com a perda de um familiar, com a perda de um ente querido, a gente sofre, né, com essa perda. E dependendo do estado que o corpo se apresenta, esse sofrimento é agravado ou diminuído. Então se o corpo está feio, está com mau cheiro, está com vazamento, está com um aspecto diferente daquele em vida, aumenta o sofrimento. Agora, se ele está bonito, com uma feição, uma aparência serena, de paz, de tranquilidade, então isso também diminui esse sofrimento. Quer dizer, a pessoa olha e diz, olha, morreu, né, mas está descansando, está num bom lugar. Então é essa aparência que determina isso. Uma lembrança, um último consolo. Exatamente. Obrigado pela sua participação, Cleiton, e bom trabalho. Obrigado. Nossa aventura pelas ciências da morte continua depois do intervalo. Conversamos com uma professora que estuda a psicologia do luto. Não saia daí!
Um dos momentos mais difíceis na vida de qualquer pessoa é quando ocorre um luto, a perda de uma pessoa querida ou mesmo de um animal, um bicho de estimação. Por isso nós viemos até a Universidade Federal do Paraná, aqui no Prédio Histórico, onde existe uma linha de pesquisa sobre o luto humano. Professora Joana Elise, você é uma das coordenadoras desse estudo sobre o luto humano. O que é debatido aqui nessas reuniões? Esse grupo a gente debate semanalmente, tanto questões teóricas sobre o luto, quanto as questões metodológicas para o estudo do luto, porque esse é um grupo de pesquisa e acompanhamento. E a questão da pesquisa, ela também é importante de ser debatida, né? Quais são os métodos apropriados para a gente estudar o luto, como que a gente faz as entrevistas, o que se compreende por luto, as diferentes teorias também são debatidas para que a gente possa, a partir da nossa pesquisa e do acompanhamento dos enlutados, produzir a nossa própria, digamos, explicação, né, compreensão sobre esse processo. Porque a morte ainda é cercada de um tabu e as pessoas tendem a não aceitar ela como algo natural. Existe essa visão? Exatamente. Hoje a gente vive uma sociedade do espetáculo, né, diriam alguns, onde o que é mais importante é aparecer bem para o outro, como se o sofrimento ele não existisse ou como se ele fosse rapidamente superado, e como se ele não fizesse parte da existência humana. Então, a morte, com toda a sua dificuldade, com todo o seu não sentido, ela se apresenta como um desafio muito grande para essa sociedade da felicidade eterna, né? Digamos assim. Então, ela se torna um tabu. Aqueles que não conseguem vencê-la rapidamente, que não mostram para a sociedade que já esqueceram, já passaram pelo período de sofrimento, são considerados inábeis, né? São considerados inadequados, porque o sofrimento ele não se mostra, né? Você mostra que você venceu esse sofrimento e rapidamente. Enfim. E aqui no grupo de estudo de vocês, nessa linha de pesquisa, vocês também atendem a comunidade, pessoas que passam por dramas reais mesmo de perda. Sim. Como isso é feito? Nós acompanhamos um grupo, que é o grupo Amigos Solidários na Dor do Luto, que é um grupo que já existia anteriormente e que solicitou a nossa ajuda, tanto acompanhando algumas pessoas que precisavam de tratamento individual, quanto para a produção de conhecimento sobre o luto mesmo, né? Enfim, então o trabalho ele começa na junção, digamos, na aliança entre esse grupo e a professora Maria Virgínia, que também me chama posteriormente para produzir um projeto de pesquisa sobre o luto. E a gente faz, então, semanalmente o acompanhamento desse grupo de enlutados, que é um grupo aberto, acontece todas as segundas-feiras à tarde, quem quiser está convidado a participar. Pode vir gente que perdeu bicho de estimação, que perdeu avô, que perdeu um emprego, pode vir também, isso é um luto? Na verdade, esse grupo ele está voltado para o luto de pessoas queridas. Ele não está voltado para esses lutos cotidianos, que também são importantes, que também trazem sofrimentos, né, como a perda de um emprego, uma mudança de cidade, enfim, até às vezes uma formatura, né? Nem sempre as conquistas elas são só feitas de louros, né? Elas também trazem sofrimento. Mas aqui no grupo, só morte mesmo. Só morte mesmo, de entes queridos. A gente nunca teve um caso de alguém que veio por conta de um bichinho de estimação, né? Mas, enfim, quem sabe isso pode acontecer também. Além desse grupo, a gente acompanha... A gente tem uma equipe muito grande de alunos, a gente tem mestrandos trabalhando, alunos estagiários de 5º ano fazendo estágios supervisionados e que são responsáveis pelo acompanhamento das pessoas com
com uma demanda mais específica, né, que aparecem no grupo, mas que o grupo às vezes não está dando conta do sofrimento, está numa fase mais difícil, então esses alunos fazem um acompanhamento. E também paralelamente à produção de uma pesquisa bem grande, com alunos de mestrado, alunos de monografia, alunos de iniciação científica, onde a gente quer entender, do ponto de vista das duas teorias que balizam as nossas perspectivas, né, que é a psicanálise, do ponto de vista da professora Virgínia, e a fenomenologia, do meu ponto de vista, o que é o luto. A gente está procurando, então, fazer uma produção a partir dessas perspectivas, tanto para a comunidade científica quanto para a comunidade leiga. A gente quer explicar esse momento e produzir formas, ajudar as pessoas a lidar com esse momento e escrever, inclusive, um livro depois, né, onde a gente possa ajudar as pessoas que passam por um luto. Professora, de uma forma simples e didática para quem está assistindo a gente, qual que é a perspectiva da fenomenologia e da psicanálise? Basicamente, qual que é a diferença de interpretação sobre a morte? Então, na verdade, a gente tem chegado a conclusões muito semelhantes, né? E estamos trabalhando mais no que nos aproxima do que naquilo que nos diferencia. Um dos pontos importantes de aproximação e que a gente tem confirmado a partir da vivência do grupo é que, ao contrário daquilo que classicamente as teorias vão apontar, o luto não se supera. Não é algo que você passa por cima, que você vai conseguir de uma hora para outra esquecer aquela pessoa. Não, ao contrário. Você tem uma possibilidade de ressignificá-lo, você tem uma possibilidade de aprender a lidar com aquela falta, com a saudade, mas a superação é impossível, porque a marca que uma relação significativa deixa na gente, na nossa vida, na nossa história, é indelével, é para sempre. É uma marca eterna. É uma marca eterna. E quando alguém morre, é como se uma parte de nós também morresse junto com aquela pessoa. Porque em toda relação, nós somos especificamente de uma forma, né? Eu não sou a mesma com o meu filho, que eu sou com as meninas aqui, que eu sou com um grande amigo ou com a minha mãe. Então, aquele jeito de ser que só se dava com aquela pessoa desaparece também. Então, o luto, ele não é só a falta de um ente querido, mas é também a falta de todo um universo de relação, de toda uma forma de ser no mundo, de toda uma forma de atuar que desaparece. É um vazio novo que surge. É um vazio, exatamente, é um vazio novo que surge que pede um novo sentido para a vida. Um novo sentido a partir de uma situação que não tem sentido, né? Que a morte é um sem sentido. O papo sobre psicologia e morte não termina aqui. Logo mais, a morte no cinema. O Ciência relembra filmes que ajudam na superação do sofrimento e das perdas humanas. Conversando agora com as meninas aqui que fazem parte do grupo. A Camila é psicóloga formada já, né, Camila? Um exemplo de luto infantil no cinema. No cinema a gente tem, né, Harry Potter, né, que era um livro e eles gravaram e fizeram um filme, né, e que o personagem principal a todo momento tem que lidar, né, com a morte dos pais. Come on, guys. Time to go home. Come on, love, off you get. Do we have to? Yes, we do. Hey, I'll make you your favourite dinner. Né, e os pais tiveram uma morte que foi violenta, né, então ele tem que lidar com toda essa situação, né, do luto dos pais, e mais pra frente, né, morre uma outra pessoa que era muito importante para ele na escola, né, que era uma figura de referência para ele, e ele tem que lidar mais uma vez, né, com o luto. Harry to shield me. But as has been pointed out, the parchment clearly says Dumbledore's army, not Potter's. I instructed Harry to form this organization, and I alone
Então é bastante interessante a maneira como o filme aborda, né, essa questão no universo infanto-juvenil, né, que é bastante escasso, né, não tem muitos livros, muitos filmes, né, que abordam esse tema até por ser tabu. Né? Então, o luto infantil ainda é pouco falado, né? É pouco abordado e a gente está estudando aqui no grupo, né, para ter um pouquinho mais sobre isso. Come to throw something else at me. Why would I throw something at you? Don't ask me. Here I am. O universo da magia, ele traz, então, elementos importantes para lidar com a realidade. Ele, a todo tempo, durante o filme, ele tem que ressignificar, né, os pais, né? Ele tem alguns contatos, ele consegue ver os pais, né, em alguns momentos, né? Então, ele tem que ressignificar aquela relação, ressignificar aquele ato de violência, né, aquela morte, aquela perda, né? Como é ser sem os pais. Mom? Dad? Né? Então, a todo momento ele se depara com isso, né? E tem que lidar com isso, né? É a maneira dele de estar se lidando com isso. De crescer e amadurecer. Crescer e amadurecer, né? Existir, né, com essa perda. Lohane, você também acompanha o luto no cinema. Que outros exemplos você dá pra gente de processos de superação de perdas? Tem várias formas de se olhar, algumas formas mais poéticas, outras mais explicativas, mas me veio à mente agora filmes que retratam a morte de uma forma preparatória. Então, no dia a dia a gente não consegue se preparar tanto para a morte, justamente porque ela virou um tabu para a nossa sociedade. Mas me veio agora à mente 50%, que é a história de um rapaz que descobre que tem câncer e é a forma como ele está lidando com a possibilidade da morte. Shit. Então, a gente no dia a dia não consegue lidar com a possibilidade da morte e se preparar para isso. E nesse filme ele consegue passar por várias fases. A fase de ele recebe a notícia, ele finge que nada está acontecendo, depois ele vai começando a ficar indignado, então vem a parte da raiva. Hello? Hey, it's Adam. Adam? E juntamente com as pessoas que estão em volta dele, tentando, tá, então ele pode morrer, eu posso não estar com ele daqui a pouco, mas eu estou com ele agora. O que eu posso fazer para que, se realmente eu perdê-lo, o que eu posso fazer para que essa perda não seja tão difícil? I was totally unprepared for you. This job is really hard. If I fuck up, I can ruin somebody's whole life. I guess we're both beginners at this. Então, eu não sei se no dia a dia a gente consegue ter esse preparo para a morte, porque nós vivemos pensando na vida. Então, como que eu vou lidar com a morte se ela é a única possibilidade certa, né? Todos nós morreremos, mas a gente não pensa na morte todos os dias e como se preparar para ela. Então, eu acho que esse tipo de filme traz muito essa preocupação e que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar mais, assim, viver a vida, mas se preparar para essa possibilidade única, assim, que é. Até para estar mais forte quando isso vier a acontecer, porque é inevitável. Sim, e deixar de ser tabu, porque acontece com todos nós, então. Bacana, Lohane. Amanda, você também acompanha no cinema que existem filmes aí
que dão uma perspectiva de continuidade mesmo depois da morte, não é mesmo? Pensando nessa questão da espiritualidade, que a gente observa que é muito presente nas pessoas enlutadas que a gente tem acompanhado no grupo, a gente pensa em filmes, por exemplo, Nosso Lar, que existe na literatura também, o próprio Violetas na Janela, que são indicações delas mesmas, que acabam aproximando a gente desse universo do que é importante para elas no processo de luta, assim. Lises, que lugar é esse? Que lhe parece? Eu nunca vi um hospital assim. Não na Terra, por enquanto. Aqui não é a Terra? Quem são vocês? Por que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Outras literaturas psicografadas que falam disso, dessa vida depois da morte, que acaba sendo, de alguma forma, um conforto para alguns enlutados. Pelo menos esses que a gente acompanha no grupo. Esse consolo, essa luz no final do túnel, conforta, melhora a saúde da pessoa, traz um reânimo para ela continuar vivendo, fazendo as funções diárias? A gente tem observado que geralmente isso acontece, assim. Mas essas que a gente acompanha nesse grupo específico, pode ser que não faça sentido nenhum para outros enlutados. E que sentimento fica mais evidente dessas pessoas? De que existe um lugar depois daqui e de que eu vou encontrar essa pessoa que eu perdi, ou de que essa pessoa que eu perdi está num lugar melhor do que era aqui, ou está bem de alguma forma, por mais que não esteja mais comigo. A minha dor vai continuar, a falta vai continuar, mas pelo menos a pessoa não deixou de existir, virou fumaça e eu nunca mais vou ver isso. Até porque tem muitas pessoas aqui esperando para viver a vida ao nosso lado, não é mesmo? Tá ok. Professora, uma mensagem para encerrar esse nosso gostoso bate-papo sobre a morte. Gostaria de deixar para as pessoas, então, que o luto não é uma doença, apesar de poder levar a sofrimento intenso, que ele é uma reação normal frente à perda de um ente querido e que se a gente conseguir acolher aqueles que estão do nosso lado sofrendo frente a uma perda, essa passagem vai ser muito mais tranquila, muito mais fácil e a gente vai poder viver melhor em comunidade, inclusive. Chorar não é o fim do mundo. Chorar não é o fim do mundo, faz parte e é importante para a ressignificação desse momento tão difícil. Ok, gente, a gente agradece a participação aqui do grupo de pesquisa no Ciência e deseja sucesso nas pesquisas de vocês. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. A mensagem do filme documentário do brasileiro Marcelo Mazagão é simples e profunda. O título revisita o século XX de um jeito curioso, pontua toda a beleza do progresso humano, acentua vidas e indivíduos como transitórios, descortina mortes ordinárias, mortes coletivas, mortes bárbaras. A guerra, o suicídio, a arte e a ciência conversam no filme de Mazagão. O diálogo é visual e musicado. A narrativa permeia a sensibilidade de uma época de grandes transformações. O homem do século XX e as perdas inerentes ao caminhar humano. É um filme obrigatório para quem busca entender uma história feita de mortes. Próximo Ciência, vamos além dos 7 palmos. A arte cemiterial e a taxidermia animal contam um pouco da beleza e da naturalidade por trás da morte. Até lá!